Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao vídeo 88 do desafio 365 dias da jornada do meu autoconhecimento. Desculpem que eu ainda estou me adaptando ao aparelhinho. Eu quase tirei para fazer o vídeo, sabe? Que afinal de contas são 10 minutinhos, né, gente? Mas é tão chato para tirar e para colocar. Ele fica muito grudado, parece que vai tirar os dentes todos juntos. Mas enfim, vou tentar começar a gravar o vídeo perto da hora do almoço ou do jantar, que aí eu já tô sem ele. E aí eu faço com uma dicção melhor para vocês, tá bom? Mas enfim, como na verdade o objetivo desse vídeo é mostrar meu dia a dia com os meus percalços, cá estamos. Ó, é transparente, né? Não dá pra ver nada. Dá pra ver um negocinho aqui, né? Enfim, bora lá então, que hoje o vídeo é sobre relacionamentos kármicos ou algo do gênero. Eu vou focar especificamente na minha relação com a minha sogra. Por quê? Hoje eu fui no hospital visitá-la. Ela fez uma cirurgia bem complicadinha um tempo atrás, sei lá, cerca de 15 dias. Aí teve um processo de bactéria e tal, enfim, teve que ser internada de novo. Ela não estava podendo receber visita, agora ela pôde, então eu fui visitá-la, eu e meu marido. E aí eu falei, hoje eu fiquei, basicamente o dia a gente ficou, que ela tá em outra cidade, né, não tá na mesma cidade que eu. Então nós ficamos basicamente o dia em função disso, né? Da ida para lá, do tempo lá da visita e da volta para casa. Então eu falei, acho que merece, hoje o nosso vídeo merece ser sobre isso, né? Então assim, eu sempre que eu vou falar de outras pessoas aqui, eu tomo muito cuidado, porque essas pessoas não são pessoas públicas, né? Então, meu marido, por exemplo, não liga, já falou que tudo bem, ele até brinca e fala que ele é o Joel, o marido da Miss Maisel. Eu não sei quem já viu essa série da Netflix, que é muito, aliás, não é Netflix não, é Amazon Prime, que é muito legal, que é a maravilhosa Miss Maisel, que ela é uma comediante e tal, e ela sempre usa as situações da casa, rotineira, do marido, dos filhos, para fazer as piadas dela, porque ela faz aquele stand-up comedy, né? E o marido dela é Joel, o nome dele. Então meu marido brinca e fala, não, tudo bem, já sei que você é Miss Maisel, eu sou o Joel, tá tudo certo. Só que, quando é meu filho, ele já pediu pra não falar. Quando é minha mãe, eu fico sempre, acho delicado, porque ela também assiste meus vídeos. Então assim, eu tento, mas como falar da minha vida sem falar das pessoas que são mais importantes na minha vida, né? Então, dentro da minha história, dentro da minha vida, eu sou a protagonista, mas eu tenho coadjuvantes que são super importantes. E como não citá-los, né? Como não falar sobre eles? Então, eu sou muito cuidadosa quando eu falo de alguém, né? E não poderia ser diferente falar da minha sogra. Então, mas eu vou narrar para vocês, assim, o que eu acho que pode ser narrado e é o que vale a pena, na verdade, que é a moral da história. Então, bora lá. Eu tô com Márcio há quase 30 anos entre namoro, noivado e casamento. Como eu tenho 49 anos, é mais tempo de vida que eu tenho com ele e participando do núcleo familiar dele do que sozinho ou participando só do meu núcleo familiar. E eu sempre sonhei, eu sempre fui muito romântica, então eu sempre sonhei em ter uma família grande, Natal, juntar todo mundo, tudo que eu nunca tive, porque minha família não é grande. Natal até que a gente teve uns natais bem legais quando era criança, mas depois cada um passando o Natal na sua família, né? Eu digo assim, primos, tios, né? Esse circuito que eu tô falando, né? Que o Bruno Gimenez fala que a família prata é a família ouro, então tô falando no caso da família, que seria a família prata, né? Que é esse segundo ciclo de convivência, né? Os avós e tal. Então acho que eu sempre sonhei em ter, né? Acabou que a minha irmã só teve uma filha, eu só tive um filho, meu irmão e minha cunhada não pensam em ter filhos, pelo menos não por agora, meu irmão é caçula, né? E da família do meu marido, o mais velho, irmão dele, tem 2 filhos já adultos e uma filhinha pequena, mas todos morando longe e tudo mais, a gente não tem muito esse convívio. E o meu outro cunhado não teve filhos. Então, assim, é um núcleo que ficou pequeno. Fora que as crianças, por assim dizer, os filhos, cada
cada um tem uma idade diferente. Então também não tem um convívio, sabe? Tipo, os mais velhos, os meus sobrinhos mais velhos têm 33 anos de idade, né? Minha filhada tá com acho que 25, 24, não sei, e meu filho com 18 e a mais novinha com 12. Então assim, né? E aí, imagina, meu irmão agora tendo bebê, se resolver ter, a bichinha vai estar recém-nascida. Então, ou recém-nascido, né? Então, assim, não tem esse convívio, tá? Sem falar que a minha mãe e a minha avó, por parte paterna, né, a sogra dela, sempre tiveram um relacionamento muito difícil, porque a minha avó, ela tinha transtornos mentais, com certeza, só que não foi diagnosticado na época, tá? Mas ela tinha. Eu acho que ela era borderline, mas eu até imagino uma possibilidade de uma esquizofrenia leve. Mas, enfim. Então, ela era uma pessoa muito difícil de se conviver, a minha avó, né? Já até falei dela em outros vídeos, porque em alguns momentos foi ela que viajou comigo, na época de show e tudo mais. Então, eu não tinha, né? Essa minha ideia romantizada, ela era muito do que eu via nos comerciais de margarina, porque eu não tinha esse convívio familiar. O meu núcleo familiar era muito unido, que era meu pai, minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão. Saiu desse núcleo, não era tão unido assim. Eu tenho uma forte ligação, assim, fortíssima com a minha madrinha, que é a irmã do meu pai, muito forte, que eu tenho muita afinidade com ela. Em alguns momentos, assim, que eu me via perdida, era ela que era o meu porto seguro, sabe? Então, assim, o meu padrinho é uma pessoa maravilhosa, mas foi morar fora muito cedo e, além disso, é amigo da família, né? Não é uma relação consanguínea, mas é uma pessoa extremamente querida, que eu amo muito, que eu tenho certeza que se tivesse estado mais perto, teria participado mais efetivamente da minha vida. Mas quando eu tinha 12 anos, ele foi morar nos Estados Unidos e lá ficou até hoje. Inclusive, já é cidadão americano. E os meus avós maternos eu nem conheci. Quando minha mãe engravidou, eles já tinham falecido. Então, assim, meu núcleo é muito pequeno. E esse núcleo pequeno acabou, por diversas razões da vida, que não vem ao caso, não ficando muito unido. A família da minha mãe toda é de São Paulo. Então, meus primos de São Paulo também são muito mais velhos do que eu. Hoje em dia, a gente tem muita afinidade, muito assunto e tudo mais. Mas quando era criança, não. Eu era criança, eles já eram adultos, né? No início da vida adulta. Então tem a Cris, que é uma prima minha, que eu até tenho muita proximidade, sempre tive, porque ela é um ano mais velha do que eu, que é do núcleo familiar da minha mãe. Mas como todos morando em São Paulo, a gente também perdeu um pouco o convívio. Então, tem minha prima Patrícia, que eu me dou muito bem, a prima Denise, que é uma graça, mas que a gente também perdeu o contato, e o Rafa, que seria o meu primo mais próximo, com a esposa e os filhinhos dele. Então, assim, é um núcleo muito reduzido, e que meio que foi cada um morar num lugar, então a gente também se afastou. Então o que acontece? Isso tudo para contextualizar, né, para vocês poderem entender. Eu tinha esse sonho de uma família de margarina. Natal, todo mundo junto, muitos presentes, Ano Novo, Carnaval, sabe aquela coisa? Junta todo mundo, pega e aluga uma casa de veraneio. Eu tinha essa ideia, assim, até adulta, tá? Aí acabou que eu e o Márcio tivemos um filho só. Na verdade, eu tive um bebezinho enquanto a gente namorava. Eu engravidei, mas perdi logo no início. Só sei que realmente tive, porque já apareceu em constelação familiar depois, mais de uma vez. E era uma menina. Então, assim, mas seria mais velha que o Guiga. Eu teria, sei lá, uns 27 anos, mais ou menos. Mas, gente, nem sofri muito, porque foi bem no iniciozinho mesmo da gestação. Então, assim, o que acaba... Minha irmã também, logo que a minha filhada nasceu, que eu amo de paixão, minha filhada Letícia, minha irmã foi logo para Joinville, passou no concurso e foi para Joinville, eu morando no Rio, também não tive convívio. Então, sempre foi essa coisa desgarrada, né? E aí, eu queria muito ter um bom relacionamento com a minha sogra. Justamente por ver que a minha mãe não tinha um bom relacionamento com a minha avó, eu queria muito ter um bom relacionamento com a minha sogra. E o nosso início de relação foi muito bom. Ela falava, Tatiana é filha que eu não tive. O meu cunhado na época estava se separando da esposa. O meu outro cunhado, minha sogra não se dava bem na época com a mulher dele. Hoje em dia já é outra mulher, ela se dá bem. Então era assim, que legal tal. Em algum momento da nossa
convivência, que eu até sei qual foi o momento, eu acho que ela começou a ficar um pouco enciumada, porque o Márcio começou a ouvir muito o que eu falava, a mudar muitos hábitos e tal, que é natural, até quando a gente se casou, né? E aí deu meio que uma azedada na relação, mas até então não era mais uma relação tão amorosa como no início do meu namoro, porém não era uma relação ainda de distanciamento. Só que em algum momento isso aconteceu, nós ficamos inclusive acho que quase 3 anos sem se falar, e foi uma situação assim muito chata. Já pedi desculpa a ela, não exatamente o que aconteceu, porque eu não acho que eu estava errada, mas a minha forma de me colocar naquele momento não foi bacana. Aliás, minha mãe falou isso a vida inteira pra mim: você tá falando a coisa certa, você tá batalhando pela coisa certa, mas a forma que você fala faz você perder a razão, né? Eu tô bem melhor, tá, gente? Tenho trabalhado muito isso em todas as terapias que eu faço, inclusive na sessão de psicologia. Mas ainda eu ainda tenho que, né? Porque nessa hora vem a escorpiana. E a minha sogra é muito parecida comigo nesse ponto, ela é muito direta, muito objetiva, só que ela é uma pessoa mais velha, então tem uma relação de hierarquia e eu fui meio topetuda. Então não acho que o que aconteceu na época foi errado, eu tava lutando por uma ideia minha, que eu acho que era justa e legítima, mas a forma com que a coisa aconteceu não foi muito bacana, né? E aí acabou que a gente se afastou, depois a gente voltou a conviver muito em função do Guilherme, pequenininho. Eu sempre achei que era importante para ele ter essa convivência, especialmente porque minha mãe se mudou para Joinville, então ele não tinha uma presença de avó e de avô na vida dele, e eu achava isso super importante. Voltamos a ter uma relação cordial. Claro, gente, que o tempo passa, situações acontecem, as pessoas se aproximam, e a gente foi se aproximando. Mas eu não posso dizer para vocês que assim eu amava a minha sogra. Tinha uma boa relação com ela. Ok, já não era mais uma relação forçada, era um bom convívio. Tipo, eu às vezes falava pro meu marido: vamos almoçar com a sua mãe, chama sua mãe pra vir aqui. Sua mãe e seu pai, né? Na época meu sogro ainda era vivo. Mas, então assim, tinha um bom convívio, né? Mas não era uma coisa assim amorosa, por assim dizer. E aí eu sempre dizia, parece que a minha relação com ela é uma relação kármica. E parece ser um padrão que se repete, né? Porque vinha já da história da minha mãe, eu não sei como era a minha avó com a sogra dela, mãe da minha mãe, mas da minha mãe, né, com a minha avó paterna, aliás, desculpa, né, a sogra da minha mãe. E aí eu repetindo o mesmo padrão, eu falei: gente, eu preciso resolver isso, porque senão esse padrão vai se perpetuar com meu filho e tal, eu não quero, né? Então, para mim era claro que era uma relação ali de outras vidas e que a gente precisava resolver nessa vida. Eu não me lembro se eu cheguei a fazer alguma constelação. Eu acho que não. Acho que eu nunca cheguei a trabalhar a minha relação com a minha sogra em termos energéticos, né? Trabalhei em sessão de terapia com a Cíntia, minha psicóloga. Mas a vida ensina muito, né? E quando a gente está disponível para aprender, quando a gente está aberta para entender os puxões de orelha que Anjo de Guarda dá e tudo mais, a gente aprende. Eu acho que tinha uma coisa também que, assim, a minha sogra, ela é muito que nem eu, né? Ela fala e tal, os bravejos, mas na hora H fazia o que meu sogro queria. Só que o meu sogro era super fofo. Então o que acontecia? Sempre ela era o policial mau e ele era o policial bom da equação, entendeu? Aliás, é igualzinho com o Márcio. Todo mundo acha que eu sou a pessoa do casal que manda, que desmanda, mas na hora H ele faz o que ele quer. Então, é igualzinho o pai dele, né? A nossa dinâmica só não é tão tensa, porque a gente já veio trabalhando isso. Mas os dois leoninos, minha sogra e ele, mas são muito diferentes. Ele tem muito do pai dele nisso, sabe? Então eu também tinha uma coisa muito assim, igual a minha sogra tomava a linha de frente, e aí tinha que, quando a gente quer culpar alguém de qualquer situação, a gente escolhe quem tá ali na fronteira, né? Quem tá ali né? Como é que é o nome? Na guerra, a galera que vai pra frente, né? Enfim, eu não tô me lembrando o nome agora, mas... E aí a pobrezinha levava, né? Todas a enxurrada de sentimentos ruins que eu tinha, de raiva, de ressentimento, de mágoa, quando na verdade muitas vezes tinha que ter sido dividido com meu sogro, ou até mesmo era responsabilidade dele as decisões que ela tomava,
Mas ela estava ali na frente, né? Eu fiz muito isso também com meu pai e com minha mãe, só que no movimento contrário, né? Assim, eu culpei meu pai de muita coisa, porque ele vinha, né, decidindo, resolvendo e tal na nossa carreira, e muita coisa eu sei que foi omissão da minha mãe, ela própria já falou isso. Então, hoje em dia eu já divido um pouco esse peso também e já não quero mais que ninguém seja responsável, né? Eu acho que é a minha história e eu venho trabalhando isso. Muito embora os sentimentos ainda apareçam, mas é a minha história, né? E fui eu que pedi para que fosse assim. Todas as pessoas que estão na minha vida foram escolhidas por mim dentro do que eu acredito, né? Volto a falar aqui para vocês, dentro do que eu acredito hoje, que também não significa que eu continue pensando isso, né? Daqui a 5 meses, daqui a 10 anos, enfim, graças a Deus a vida é dinâmica, como eu sempre falo, e eu estou numa jornada de autoconhecimento. Eu já entendi que eu vim nessa vida para evoluir, para que a minha alma cresça, para expandir minha consciência. Então, eu só não, né, gente? Todos nós. Essa é a nossa missão na Terra, né? Quando a gente evolui, nossa consciência se expande, a gente está evoluindo a gente está ajudando para a evolução do planeta. É a coisa do microcosmos que vai ali ramificar, né, e repercutir no macrocosmos. Mas enfim, aí o que aconteceu? Voltando à história da minha sogra. Ano passado, olha só, hein, gente, isso já tinha quantos anos de convívio? 27, né? Mas a gente já convivia bem, tá? Já tava de boa, já tinha pedido desculpas a ela pela forma com que a situação tinha acontecido, ela já tinha me desculpado, mas ainda era uma relação, por assim dizer, muito formal e muito... Eles são formais, na verdade. A família do meu marido é muito diferente da minha família. Então, assim, também tem isso. Eles são muito formais, né? E a minha família não é tão formal assim. Então, também teve esse choque, assim. Mas eu já sentia que eu tinha muito carinho por ela, sabe? Aquele sentimento de respeito já tinha se transformado em respeito e carinho. E aí, ano passado, quando eu tirei a vesícula, o útero e as trompas, eu tava contando que minha mãe viesse me ajudar. Minha mãe não pôde, porque ela também não estava bem de saúde na época. Minha sogra falou, não se preocupa que eu te ajudo. A princípio, eu falei, cara, vai ser chato eu ficar na casa dela, né? Assim, tipo, não tenho tanta intimidade com ela, eu quase nunca dormi na casa dela. Vai ser chato, né? Ela ter que ficar cuidando de mim, enfim. Poxa, ela é uma pessoa bem idosa, que meu marido é o caçula temporão. Eu não estava confortável com aquilo, só que a minha médica falou, você não vai poder pegar a serra, você não vai poder fazer a cirurgia e ir para a sua cidade, ir para Petrópolis, você vai ter que ficar no Rio. Falei, bom, aí temos uma situação, porque se eu for ficar na casa de alguma amiga, até a Andréia, minha amiga, tinha oferecido, ou em hotel, minha sogra vai ficar magoada. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Né? Aí também é uma questão de bom senso. Eu falei pro meu marido, tá bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai pra casa de sua mãe, mas se eu não me sentir à vontade, se eu perceber que tô dando muito trabalho, se eu não ficar à vontade, né, porque afinal de contas o foco era a minha recuperação, né, a gente vai pra casa dessa minha amiga Andréia. A gente inventa uma desculpa qualquer e vai. Falou, beleza. Gente, eu agradeço tanto, assim, se essa cirurgia teve alguma função na minha vida que eu possa ver hoje, foi o upgrade que foi dado na minha relação com a minha sogra. Porque não só ela me cuidou com amor, com carinho, com cuidado, assim, muito verdadeiros, sabe? Como eu me senti acolhida. Porque às vezes a pessoa faz esse movimento, mas você não recebe, né? Ou às vezes é o contrário, você faz um movimento e a pessoa não tem essa, né? E com ela teve essa liga. Eu fiquei extremamente confortável na casa dela. Ela cuidou de mim com muito amor, com muito carinho. Deu até umas puxadas de orelha no meu marido. E olha que ele é um parceiraço, né? Mas em alguns momentos ela até... Vai lá, Márcia, Tatiana tá precisando de você, não sei o quê. Naquele momento, acho que eu fiquei na casa dela bem uma semana, tá, gente? Porque aí já tive que fazer revisão e tal. Fiquei na casa dela alguns dias. E depois é que eu pude vir para Petrópolis.
Eu me lembro até que eu fiquei mais uns dias, que ela falou assim, você não quer ficar mais um pouco para se recuperar melhor? E eu falei pro Márcio assim, falei, eu acho que eu quero, porque lá em casa eu não tenho, né, ninguém cuidando de mim, embora meu marido tivesse me ajudado muito, mas a casa dela tinha comidinha, ela fazia gelatina pra mim e tudo mais, coisa que aqui em casa eu não teria, né? Aí meu marido falou, cara, vamos ficar, beleza. Então ainda fiquei, eu me lembro que eu fiquei mais um tempinho ainda, para além do que era de fato necessário. Ali a gente, eu acho que se tinha alguma questão kármica para ser resolvida, ali se resolveu. A partir daquele momento eu tenho de fato um amor por ela muito verdadeiro. E eu sinto que é recíproco. Ela tem um jeito mais frio de ser e tal. Tanto é que me chama de Tatiana até hoje. Mesmo sabendo que eu não gosto, porque eu gosto de me chamar de Tati. Mas ela não chama nem os filhos por apelido, né? Chama todo mundo assim pelo nome. É o jeito dela. Mas eu sinto, sabe, que ela gosta da minha companhia. Eu sinto hoje em dia que ela confia no que eu falo. Eu me sinto parte da família. Depois de 27 anos de convívio, eu agora me sinto parte da família. O falecimento do meu sogro também foi uma coisa muito marcante, porque eu ajudei muito e teve uma situação de saúde do meu cunhado que eu também ajudei muito. Então, acho que foram 2 momentos assim que eu fui ganhando pontinhos com ela, por assim dizer, né? Eu sei, gente, que foi maravilhoso o meu relacionamento com a minha sogra. Deu sabe, assim, deu uma liga total. Hoje em dia eu tenho muito carinho por ela, eu de fato me preocupo por ela, eu envio o reiki para ela se recuperar. Eu quero saber como é que ela tá. Assim, eu não sou de ligar muito, sabe? Eu não gosto de telefone, gente. Desculpa, mas não gosto. Também não ligo para minha mãe, imagina. Até meu marido, quando me liga, quando ele tá no trabalho, no plantão, eu falo rapidinho. Quem diria que meu pai me chamava de Tatá Telerge, que era a empresa de telefonia que cuidava do Rio de Janeiro na época que a gente tinha uma telefonia fixa, diferente do que temos hoje, né? E de tanto que eu falava no telefone, meu pai me chamava de Tatá Telerge. Hoje em dia eu tenho uma certa repulsa. Eu acho que tem muito a ver também com o celular em si. Eu sinto a questão da celular esquentando na minha orelha, eu acho que tem a ver com a vibração mesmo do celular, né? Quando a gente tá nas mensagens, isso não acontece. Mas isso é achismo meu, tá? O fato é que eu não tenho mais saco pra falar no telefone, a verdade é essa. Então eu não fico ligando pra minha sogra, né? Mas eu me preocupo, quero saber como é que ela tá, mando uma mensagem e tudo mais. E às vezes meu marido vai vê-la, eu não vou junto. Mas ele me fala como é que tá, eu mando uma coisinha que ela goste, enfim. Só que eu percebo que em nível de energia, a gente transmutou qualquer coisa ruim que a gente tivesse. E pra mim isso é maravilhoso, porque se a gente tinha algo kármico pra resolver nessa vida, resolvemos. Sabe? Numa próxima vida a gente não tá mais uma emaranhada na outra. Pode ser até que a gente continue se encontrando, mas com certeza os nossos problemas nós resolvemos nessa vida, na atual. E aí hoje quando eu fui visitá-la, eu tava muito tensa, sabe? Era muito verdadeiro dentro de mim a preocupação de como ela estaria, né? Porque ela tem bastante idade, acho que ela tá com 87. Então aquilo tava me angustiando, sabe? Ela tá num hospital que é um ótimo hospital, mas é municipal, porque ela não tem plano de saúde, né? Meu sogro é da aeronáutica, mas ela acabou fazendo essa cirurgia particular. Então, como deu problema, ela acabou indo para um hospital público. Mas, olha, eu fiquei tão feliz que ela tá super bem cuidada. Tá em enfermaria e tudo, mas tá super bem cuidada. A carinha dela tá muito boa. Ela tá muito judiada do braço, né? De tanto ficar tentando tirar sangue dela, fazendo exame toda hora, ela tá meio judiadinha. Mas assim, ela tá muito bem de energia, a fisionomia dela tá muito bem. E foi super, quando eu cheguei, eu falei, posso dar um abraço na senhora? Porque eu não sabia, né, se ela tava com dreno em algum lugar, ou... Ela falou, claro que pode. Aí eu dei um abraço, assim, foi tão gostoso, tão verdadeiro, sabe? Então é isso, gente. Eu queria contar pra vocês porque eu entendo. Eu tenho ainda outras pessoas na minha vida, inclusive pessoas que passaram que nem foguete, foram embora, mas não foram. Isso eu tô trabalhando agora no Teta Healing. Essa semana, inclusive,
teve um exercício de Theta Healing, que a gente teve uma aula extra ontem, e eu fiz de uma pessoa, que é uma pessoa do Canta Comigo Team, e que foi uma decepção para mim enorme, uma pessoa de uma energia muito carregada, e que teve um impacto na minha vida absurdo por nada. Então, tipo assim, eu falei, não é possível, isso é de outra vida. Porque não tem como, né? E assim, paramos de ter convívio, não temos mais convívio. E a pessoa ainda me incomoda, ainda me irrita, sabe? Ainda fico triste quando lembro de determinadas coisas. Eu falei, gente, não é possível. Essa pessoa tem alguma coisa kármica comigo, né? Esses encontros, assim, que são muito marcantes, ou pro bem ou pro mal, não são à toa, cara. Não são à toa. E aí eu até fiz uma limpeza energética e tal no Theta Healing, para que a gente se desvencilhe, né? Para que eu cuide da minha vida, essa pessoa cuide da dela, e que a gente fique bem. Mas é diferente, tá em nível da razão, entende? Com a minha sogra já tá em nível de carinho, de emoção, de amor, de sentimento. E eu acho que é aí, quando a gente realmente transmuta energia, é aí, né? Eu acho que passa pela razão, sim, passa pelo mental, sim, especialmente para quem é muito mental, como eu. E já é bom, tá? Já é um movimento quando você traz do subconsciente, do que tá escondido, né? Do que tá, que não tá claro. Quando você traz isso para clareza, por si só, muitas vezes só isso já resolve o problema ou a questão, né? Mas quando você consegue transmutar no sentimento, aí é um presente, né, gente? E hoje, pra mim, isso ficou muito claro, sabe? Já tinha ficado claro na época da minha cirurgia, mas eu achava que eu tava muito emotiva, muito grata. Mas hoje não, hoje era a situação inversa, né? Eu até falei, por que a senhora não vai ficar lá em casa, assim que tiver alta? Porque aí a gente fica mimando a senhora descansa e tal. Não, eu tô com saudade da minha casa, quero voltar pra minha casa. Quando eu convidei, foi verdadeiro, né? Não foi, vou convidar porque eu tenho que convidar porque é minha sogra, ou vai ficar feio eu não convidá-la, porque afinal de contas eu me recuperei na casa dela e ela tem que se recuperar na minha. Não, foi porque eu realmente queria dar esse carinho para ela, dar esse suporte, e também para o meu cunhado poder descansar um pouco, porque ele que tá com ela direto, né? Então, assim, eu queria contar para vocês, porque eu acho que essa história é uma história que me inspira a acreditar que é possível que relações mudem ao longo do tempo, né? Ao longo da nossa trajetória. Isso aconteceu comigo, com essa pessoa, né? Com essa alma que estava ali na minha vida, a gente precisava, né? Esse reencontro não foi à toa, claro que não, com um vínculo tão forte, né? Meu marido, meu filho. Gente, eu posso fazer isso também com outras pessoas que estão na minha vida e que são importantes eu fazer. Eu acho que eu já consegui fazer isso com meu marido, num período que a gente se separou por um período e voltou. Eu sinto que a nossa relação ali mudou bastante. Eu acho que eu já consegui transmutar com ele também. Mas tem outras pessoas que são importantes na minha vida, né? Que tem impacto. Foi o que eu falei, não é só uma questão de família. Às vezes um amigo, um colega de trabalho, às vezes um namoradinho da infância. Aquilo gruda em você de um jeito, né? Parece que ficou com um pedacinho da sua alma, ficou com um pedacinho, né, da sua história, um pedacinho de você que ficou em algum momento da sua vida, né? E normalmente não com com bons sentimentos envolvidos, né? Normalmente com mágoa, com raiva, com ressentimento, com tristeza, que não são sentimentos bons, né? Ou com culpa, que não são sentimentos bons pra gente estar levando vida fora, né? Então é isso, meus amores. O vídeo ficou longo, hein? Ontem foi tão curtinho, né? Eu acho que o algoritmo do YouTube deve estar enlouquecido comigo, né? Porque eu posto todo dia, mas um dia vídeo de 8 minutos, outro dia vídeo de 30. Eu queria contextualizar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, porque é muito sincero, é muito verdadeiro. Eu tô me expondo bastante nesse desafio dos 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Tem dias que eu confesso que eu penso, ai meu Deus, será que eu fiz a escolha certa, né? Como foi o vídeo que eu falei ontem, eu falei pra vocês de anteontem, né? Que eu acabei não postando, foi bem isso. Mas os comentários de vocês foram ótimos no vídeo de ontem. Volta sim, a gente adora ver você, que bom que você voltou, seus vídeos são inspiradores e tal, então é muito legal. Eu me senti útil, me senti um canal para levar alegria a vocês, e é também uma forma de eu estar sempre fazendo uma autorreflexão,
porque na hora que eu sento aqui para conversar com vocês, eu me obrigo a pensar sobre algum tema e a refletir sobre ele. E no nosso dia a dia tá tão difícil a gente ter tempo, disponibilidade, interesse em mergulhar em algum assunto, né? A gente está sempre tão distraído, é tão difícil encontrar pessoas que queiram trocar com a gente esses aprofundamentos, né? Porque tá todo mundo tão na superficialidade, tá todo mundo tão, né, na superfície mesmo, desculpa. Então, acaba que também é bom, porque é quase como um diário meu. Aliás, eu devia ter colocado, ao invés de desafio 365 dias, eu devia ter colocado diário da Tati, né? 365 dias. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários. Se você não precisa dizer o nome da pessoa, se você não quiser, para não se expor. Não precisa dizer qual o papel dessa pessoa na sua vida, mas escreve para mim se você também já sentiu que alguma pessoa na sua história era uma coisa que você tinha que resolver. Tipo assim, cara, é uma situação kármica, ou por bem ou por mal. Não é porque o karma, na verdade, é sempre bom, né? Mas enfim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Uma relação tensa e tal, ou uma relação tranquila e leve, mas que você sabe que tá na sua vida para te transformar de alguma forma, né? Então escreve para mim nos comentários e aproveita, curte logo agora, logo é ótimo, né? 30 minutos depois eu tô pedindo para vocês. Curte, porque, gente, isso é muito importante. Meu canal não é monetizado, então eu conto com vocês para que vocês, estando engajados, me ajudem a fazer o canal crescer, né? E compartilhem com os amigos e tal. Chame a galera aí pra vir ver. Pega aí algum vídeo que você acha que tem um tema bacana e convida. Tá bom, meus amores? E o vídeo de hoje fica por aqui. Hoje é feriado, quinta-feira. Espero que todos estejam bem. E amanhã eu volto, tá bom? Com mais do meu desafio compartilhado aqui com vocês. Obrigada pela companhia, super obrigada pela audiência. Se foi a primeira vez que você chegou aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gratidão, gratidão, gratidão.